Olá, gente! Vamos hoje começar com mais um de Mãe para Mãe com Mara Pereira. E eu estou aqui com uma mãe super especial, Rosângela Martino, e uma psicopedagoga e neuropsicopedagoga, Graziele Fernandes. Muito obrigada, gente, por participar, por aceitar o nosso convite, claramente, né? Vamos começar primeiro com a Rosângela. A Rosângela tem um filho com síndrome de Down, né? Isso. E como que você descobriu a síndrome de Down dele? Como é que foi a sua reação, a reação da sua família? Eu descobri logo após o nascimento. Assim, de primeiro foi um baque, foi um choque muito grande. Uhum. Ainda mais da forma que eu recebi a notícia. Que o pediatra só chegou no quarto e me falou: olha, seu filho tem síndrome de Down, ele é mongoloide. Virou e foi embora. Meu Deus. E não me explicou mais nada. E eu não tinha visto meu filho ainda. Nossa Senhora. Então, eu imagino como que você ficou. Foi bem complicado. Meu Deus. Não quis contar para ninguém, no primeiro momento. Quem contou para os meus pais foi o meu médico, que conversou com eles. O meu ex-marido, na época, ele foi saber 7 dias depois, porque eu tinha que contar, porque eu ia voltar no pediatra, no retorno. Então, eu tinha que contar. Minha mãe falou: você precisa contar, porque vai chegar lá, o médico vai falar, vai ser pior. Meu Deus. Então, eu fui contar quando ele estava com 7 dias. Ele também, no primeiro momento, assustou. Teve, assim, uma certa rejeição no início. Sim. Mas depois, assim, eu acho que o choque foi tão grande que foi o que me deu força para poder ir atrás de tudo que eu pudesse fazer para ele. Porque no retorno do pediatra, ele disse que meu filho não ia andar, não ia falar, ia ser um objeto. Onde colocasse, ficaria. Que a gente não precisava esperar nada de evolução dele. Entendi. Então, o choque foi muito grande. Aí eu falei: não, eu não aceito isso. Foi onde a gente começou a buscar. E aí, com 40 dias, eu consegui chegar na PAI, ele estava com 40 dias. E aí tudo foi mudando. Aí foi mudando a sua cabeça, seu jeito de pensar. Sim. E tudo mais, né? Porque eu vejo, igual a sua história, eu vejo pela história da minha mãe. Porque o médico até, quando minha mãe estava grávida de 5 meses, o médico falou para ela, né, que eu não ia ter braço e nem perna. Que eu só ia ter o tronco. E nisso, meu pai e minha mãe, né, nas forças deles, aí nasceu meu braço, minha perna, tudo. Só que o médico também falou pro meu pai e minha mãe que eu não ia andar, que eu só ia andar com 6 meses. Aí, com 1 ano e 2 meses, eu apareci andando na porta do médico. Ele caiu pra trás. Meu pai falou assim, ele caiu literalmente na cadeira, porque ele falou que você nunca ia andar. Que você ia andar com 6 anos. E que nem eu falo, eu acho que Deus dá crianças especiais só para mães especiais. Porque tem uma tia minha que ela fala assim, ó: nossa, mas se fosse comigo, eu ia estar dando comida na sua boca até agora. Eu falei: você tá vendo? Mas a minha mãe não. Minha mãe já fez eu lutar, eu fazer de tudo para mim conseguir viver sozinha, me movimentar sozinha. Ser livre sozinha, assim, né? E eu vejo pelo um pouquinho só que você só contou, né? De uns 2 minutinhos. Pelo jeito que você já começou a ir atrás com a força. Gente, eu corri atrás, eu sempre fiz questão que ele tivesse uma vida social bem ampla. Nunca deixei em casa para sair. Conheci mães na época que não saía com os filhos. Escondiam os filhos. Eu nunca fiz isso, eu sempre... Onde eu estava, ele estava junto. Sim, tá certo. Se não coubesse ele, não me cabia também. Com certeza. Então, ele sempre participou de vários... Todo projeto que tinha, que se dava para colocar, eu colocava. Ele estava junto. Ele estava junto. Ele fez Bombeiro Mirim durante 7 anos. Ai, que legal! De ir acampar
e tudo. Ficar 3 dias na mata, acampando. E você deixa ele lá, sem aquele coração apertado de mãe, né? Normal. Muito. Na verdade, eu não queria deixar. Uhum. Mas o tenente falou, não, ele tem toda a capacidade, ele vai. Ele falou, você pode me ligar todos os dias que eu vou te falar, eu vou deixar ele falar com você. Nossa, então ele ia nos acampamentos, voltava encantado. Cada vez que ele ia, que ele voltava, eu falava, bom, agora você não quer ir mais. Eu quero. Então, para ele, esses projetos assim sempre foram muito importantes. Você nunca escondeu ele do mundo, né? Que não, hoje, de forma alguma. Que hoje em dia que eu sinto assim, que às vezes tem muita gente que tem preconceito com os filhos. E às vezes as crianças mesmo não têm um dedinho do pé, um dedinho da mão, já se acham diferente, Sim. né? Já se sentem diferentes, se afastam da sociedade por fato de ter uma coisa ou outra. E você criou seu filho, mesmo com uma síndrome de Down, normal. Como todo mundo. Sim. Quando precisa ficar de castigo, fica. Tá certo. É isso. Quando precisa tirar alguma coisa para ser um castigo, tira. É assim que funciona. E, Rosângela, quando você saía com ele, você sentia o preconceito das pessoas? Os olhares? Sim. Tinha pessoas que vinham e me perguntavam se ele era filho de japonês. Se ele era mestiço, se ele era filho de japonês. Aí eu percebia que a pessoa estava perguntando daquela forma para querer saber, entender o porquê que ele era daquele jeito. Por que ele tinha o olho tão puxadinho, ficava com a boquinha aberta. Aí eu explicava de boa, sempre expliquei tudo, como que era. Agora tinha pessoas que não, que olhavam, como até hoje. Tem pessoas que olham, apontam e não chegam perto. Eu sei como que é isso. E você sabe, né, Mara, como que funciona. Eu sei. As pessoas te olham como se você fosse de outro mundo. Sim. Então, isso existe até hoje. Infelizmente, até hoje existem essas situações. E você ensinou ele a lidar com isso? Sim. Porque as pessoas são sem noção, eu falo. O ser humano é sem noção, né? Sim, completamente. Totalmente sem noção. Porque tem vezes que eu dou uns tons no povo, que aí o povo dá uma... Aí o povo daí fala, chama de gente de grossa. Mas eu sempre ensinei. Eu nunca escondi nada dele. Tudo sempre foi muito bem explicado. Ele passou por algumas cirurgias por conta ele tem pitose congênita. Então, ele tem as 2 pálpebras caídas. Então, ele teve que fazer algumas cirurgias. Então, foi tudo muito explicado. Entendi. Também, se chegasse num lugar, alguém perguntasse o que ele tinha. Então, eu falava para ele, você é especial, mas você é um especial como as outras crianças. Todo mundo é especial, toda criança é especial. Cada um do seu jeitinho. Então, para ele sempre foi muito normal. Entendi. Sempre muito normal. E já teve vezes de eu estar no shopping com ele e alguns meninos, mais ou menos da idade dele, vêm perguntar se podia conversar com ele, o que ele tinha, o que era síndrome de Down, porque aí você fala, ele é Down. Ah, mas o que é isso, tia? Como que... Aí você explica. E assim, ele... na idade dele, ele quase não teve preconceitos. Como ele estudou em escola particular normal também, depois ele foi para a pública normal também. Então porque assim, a maioria das mães colocam as crianças só para estudar na APAE. Sim. Né? Então, assim, eles não vê outras crianças diferente deles. Sim. Na verdade, né? Algumas. Mas você colocou ele para estudar em escola normal. Sim, para ele. Como todo mundo. Para ele conhecer pessoas novas, para ele ver que tinha pessoas diferentes dele. E várias pessoas diferentes, cada um de uma forma. De uma forma diferente. De uma forma diferente. Entendi. E isso é o diferencial, né? Porque o tanto de mães que... E você já encontrou alguma mãe
que escondia os filhos e depois que viu você expondo o seu filho pro mundo, porque hoje a gente cria os filhos pro mundo, na verdade, né? Não é nem pra gente. Você já encontrou alguma mãe desse jeito, que escondia tanto os filhos que... Sim, eu tive, assim, eu até convivi muito tempo com ela, porque quando ela teve o filho dela, o diagnóstico também foi depois que ele nasceu. Era um casal muito novinho, e eles entraram em pânico, eles não queriam sair de casa. Aí, de uma pessoa, foi falando para outra, que chegou até mim. E pediram se eu podia ir conversar com eles. Então, eu acompanhei durante 2 anos e meio. E eles foram mudando. Infelizmente, o dele era uma situação mais grave, ele veio a falecer. Mas eles aprenderam a sair, a levar, não participar, não esconder mais a criança. Entendi. E isso foi a melhor coisa para eles. Sim, né? Para eles foi a melhor coisa. E para a criança também, porque a criança ela faleceu, né? Mas ela viveu. Ela viveu esse tempo gostoso com os pais. Porque aí eles começaram eles estavam assim entrando numa depressão profunda, porque eles não conseguiam aceitar. E com as mudanças, a gente conversando, levei o Caio para eles conhecerem. Que foi o que aconteceu comigo. Uma mãe veio, quando o meu nasceu, uma mãe veio me mostrar o que era síndrome de Down. Trouxe o filho dela. Então, eu fiz a mesma coisa. E foi bom. E é o que você falou, foi bom por conta que eles aceitaram, passaram a aceitar, passaram a conviver melhor. Porque eles tinham muito aquela coisa, a culpa é sua, a culpa é sua. Então, aquele jogo de... jogar um pro outro. Sendo que ninguém é culpado. Sim, é uma formação genética, É uma formação genética. Ele tem um amor, um carinho a mais, né, gente? Que é o que eu falo, ele tem não é um cromossoma, mas é um ponto a mais de amor. É, verdade. Isso é verdade, que eles têm um carinho tão grande, né? Que eles são eu acho que assim, a criança que tem a síndrome de Down, ela tem um amor que falta sempre em outra pessoa, em um ser humano, e sempre nasce nele. Sim. Para dar um amor maior para as pessoas, né? Que hoje o ser humano tá complicado, ô Jesus. Nós tivemos assim situações quando ele foi para a escola pública, de mães que, assim, na primeira reunião de pais, de mães que vieram conversar comigo, me perguntando se eu que era mãe, porque quando ele foi para essa escola, a escola nunca tinha trabalhado com uma criança especial. E as mães falavam para mim, o seu filho conseguiu mudar o meu filho. O seu filho está servindo de incentivo para o meu filho. Olha que bom. Então, é muito bom a gente ouvir isso. E na escola, a escola recebeu ele muito bem. Eles tiveram todo o cuidado de preparar os alunos para a chegada dele. Isso que é o bom, né? Para as crianças. Porque hoje em dia as crianças não querem saber de nada, né? Na verdade. Mas esse foi o diferencial de uma escola. Sim. Tratar psicologicamente as crianças ali, o grupo, né? Para aceitar a entrada de uma criança especial. E ele não sofreu nada. As crianças aceitaram ele. Muito bem. Foi que nem eu. Muito bem. Minha mãe... Ela estudou escola pública e regaçava todo mundo. Mas isso foi... E ele agora tá com 25 anos? 25 anos. E tá um moção já. Tá um moço. Adora bateria, adora música, tudo que é de música. Agora a pandemia fez a gente parar, mas a gente ia muito em shows. Tinha show, vamos. Já tava lá na frente. Às vezes eu falava assim, tomara que ninguém nem comente perto dele que tal cantor vai vir. Mas alguém sempre contava. E, Rosângela, nessa pandemia, o que afetou ele? Afetou muito, porque ele passou 1 ano e meio praticamente trancado, da minha casa para a casa do meu pai e da casa do meu pai para minha casa. Eu trabalho numa clínica infantil,
Então, assim, para a gente na clínica, o movimento triplicou e eu com medo, porque tive contato com vários pais que estavam com vírus e não sabia. Daí 2, 3 dias ligava avisando. Uhum. Então, eu tinha muito medo, porque o Caio tem o pulmão muito frágil. Entendi. Então, eles ficaram... Aí ele e a minha menina, eles ficaram praticamente 1 ano e meio morando com meu pai. Longe. Quando acontecia esses episódios de alguém ligar e falar assim, olha, eu testei positivo, tá? Eles não vinham para casa nem no final de semana. Entendi. Então, às vezes, eles ficavam 15, 20 dias sem me ver, a não ser por chamada de vídeo. Então, isso, para ele que sempre teve uma vida social muito ativa, fez muito mal para ele. Nossa, imagino. Muito que pra mal. gente fez, né? É. E ele gostando de show, de tudo. Sim, ele sempre gostou muito disso aí. Então, eu realmente fechei ele por conta do pulmão dele. A minha preocupação era essa. Então, o máximo que ele tinha contato era com meu pai, a minha irmã, porque a minha sobrinha também tinha que ficar trancada, porque ela é diabética. Então, era só eles. Só aquela rodinha. Só. Não tinha como a gente fazer outra coisa. Entendi. E isso foi durante 1 ano e meio. Ele voltou para a escola agora, depois que ele tomou as 2 doses da vacina, aí ele voltou para a escola. Você está de parabéns. Obrigada. Do jeito que criou ele. E você agora, doutora Graziela Fernandes. Que história, né? Você viu? Eu falei, tá de parabéns, porque, gente, tem que tirar o chapéu, porque hoje em dia, né, as pessoas escondem tudo de todo mundo, né? Me explica como que nasceu, como aflorou para você essa sua profissão. Eu iniciei, né, como professora, na verdade, tá? Então, eu sempre tive vontade, eu brincava de escolinha quando eu era pequena, sempre tive vontade de dar aula, né? Então, eu queria ser professora. E eu entrei num colégio particular para poder dar aula, e esse colégio, ele, infelizmente, não existe mais, ele fechou esse colégio, mas ele era um colégio que ele tinha, né, a inclusão e fazia de forma bem feita, né, essa inclusão dessas crianças, né, e eu comecei a observar essas crianças, né, comecei a me aproximar e comecei a querer cada vez mais trabalhar com essas crianças. Então, tinha uma prova para fazer, eu preparava sempre uma prova diferente, né, para adaptar para a dificuldade daquela criança. Tinha a apostila que vinha, né, que era comum para todos, e eu preparava a atividade da apostila adaptada para aquela criança, né, isso lá em 2010. Entendi. Né? E aí eu fui cada vez mais me apaixonando. E foi, inclusive, dica, né, na época eu era formada só em ciências biológicas, né, então eu dava aula só para PEB 2, né. E aí eu comecei a fazer a pedagogia, né? Comecei a gostar mais desse universo das crianças. E foi uma dica, inclusive, da dona da escola, para que eu fizesse a psicopedagogia, né? Para trabalhar com crianças, né? Que tivessem algum tipo de transtorno, algum tipo de necessidade especial. Entendi. Tá? E eu comecei daí. Aí eu comecei a trabalhar já com essas crianças na escola, né, um pouquinho, assim, bem pouquinho, atendendo ali as escolas, e fui trabalhar em consultório, né, montei um consultório para mim e estou até hoje. Inclusive eu fui lá, gente. Verdade. Mas você percebia que a criança tinha algum probleminha ou os pais vinham te falar quando você começou, né, que você falou que você via, você percebia nessa hora? Lá nesse colégio, assim, já tinham os pais, né, as famílias que procuravam esse colégio, porque já tinham um diagnóstico da criança, né, então já sabia que a criança tinha, né, algum tipo de necessidade especial, ou
ou algum tipo de transtorno, ou alguma dificuldade, né? Ia precisar de um apoio maior, tá? Ou eu, né? E os outros professores também, tinha, né? Outros professores lá também que eram bem engajados na época, que acabavam descobrindo, né? Percebendo que a criança estava com uma dificuldade que não era uma dificuldade somente de alguma coisa que tivesse ficado faltando dentro da aprendizagem ali, né, corriqueira, que era alguma coisa a mais, né, e a gente ia encaminhando para os especialistas, ia descobrindo, né, ia levando até os pais. Entendi. As crianças, igual a Rosângela, o filho dela especial, com síndrome de Down, você atende as crianças também com síndrome de Down no seu consultório? Atendo crianças também com síndrome de Down. Lá no meu consultório eu faço a parte de alfabetização dessas crianças, né? Então, assim, é o apoio do que já é oferecido na escola, né? Aí a gente faz também lá na clínica, de uma forma, assim, mais lúdica, às vezes, mais leve, né? Seria um reforço. Isso, é um reforço, mas ele a gente fala que é intervenção, né? A palavra que a gente usa, né? Que a gente adapta de forma diferente as atividades da escola para essa criança. Entendi. E chegando lá, você já se deu conta que às vezes os pais tinham um jeito diferente de lidar com essa criança? Um exemplo assim, você tratando essa criança do jeito lá no seu consultório, às vezes os pais mudavam o jeito de tratar a criança? Sim. Tem pai que é muito protetor, né? E eu acho que se fosse comigo, eu também não critico, sabe? Porque não deve ser fácil. Porque lá o que chega para mim, né, na grande maioria, são pequenos, né? Então o pai está nessa descoberta ainda, né? Então tem muito medo de tudo que vai passar, de tudo que vai sofrer. Sim, é verdade? É verdade. Dos preconceitos. Sim. E, assim, muitas vezes já chegam com essa fala, né, que ela colocou aqui, de médico, né, ou de um professor, ou de um vizinho, de alguém de alguma religião. Sempre tem um, né? Sempre tem um. Que fala. Ou falador demais. Não, esse aí não vai andar. Não, falar não vai, né? Entendi. E muitas vezes, assim, falou que não vai falar. E a fono, né, que avaliou a criança, né, muitas vezes ela fica em dúvida se a criança vai falar, se não vai falar. Fala que, né, vamos dar tempo ao tempo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que essa criança vai alcançar, né? Os ganhos que ela vai ter lá na frente, né? O nosso cérebro é fantástico, né? Um consegue fazer uma coisa, o outro já não consegue. Mas é do ser humano isso, né? Sim, eu percebo assim que o preconceito ele tá nos adultos. Nos adultos, É verdade. A criança, ela aprende a ser preconceituosa por causa dos adultos. Por conta dos adultos. Porque, assim, lá eu observo que não tem diferença. E até em escola, quando eu vou fazer atendimento em escola, eu observo todo mundo brincando com todo mundo. Não estou falando que criança não é maldosa, que criança não mente, que criança não bate. Sempre tem, né? Um ou outro. Sim, né? Os mais novinhos são puros, né? Não tem como. Criança é pura. Mas os maiores, né, já sabe a maldade. Essa maldade de onde vem, né? A gente aprende observando e repetindo o comportamento, né? Sim. E é exatamente isso que eles fazem. Regando, né, aquela florzinha. Exatamente. Eu sempre, quando a Mari, igual, às vezes a Mari vai pra escola, ou às vezes a gente tá em algum lugar e o pessoal fala assim, por que a sua mãe é assim? Aí ela só fala assim, porque o Papai do Céu fez ela diferente. A criança não pergunta, aí vem o pai. Aí vem o pai ou vem a mãe, puxa a orelha da criança, não pode falar isso, não. Aí eu peguei e falei assim, tá tudo bem, eu só falei pra ele, minha filha só falou pra ele que foi o Papai do Céu que fez a tia diferente. O pai está uns olhos desse tamanho,
Porque, tipo, ele que tá regando isso Sim. na criança. A criança não ir lá e perguntar. A criança é curiosa, gente. Se você dá um copo pra ela, ela vai tacar no chão, porque ela vai querer saber se quebra ou não. Porque se ela te perguntou, ela sanou aquela dúvida, né? Pra ela acabou. Ela não vai ficar de longe te apontando, te olhando diferente. Não, acabou. Acabou. Vixe, Maria. E, ô, Rosângela, eu esqueci até de te perguntar. Você procurou vários profissionais, igual psicopedagoga? Você procurou também? Sim, no início, a gente procurou tudo que tinha, que falava, não, olha, vai em tal fono que é melhor, vai, não sei. Tudo a gente fez. Nós fomos para Rio Preto para passar por uma geneticista, para fazer toda uma avaliação. Ele, graças a Deus, ele é um DAO assim, um pouquinho diferenciado, porque ele não tem problema nenhum de saúde. Ele só tem o pulmão, que é muito frágil, mas com isso, com o tempo, a gente aprendeu a lidar. O que pode, o que não pode. Não pode muito com piscina, não pode muito com sorvete. Então, as coisas que a gente foi aprendendo, porque ele chegou a ter 3 pneumonias num ano. Entendi. Então, aí a gente foi aprendendo, o problema foi sanado. Acabou. E fora isso, só o problema da pitose. Então, todo mundo falava assim, mas tem problema de coração, tem problema disso, tem problema daquilo. Então, eu fui levando, fui procurando os médicos, fui levando para fazer exames, e ele não tinha nada. Não tinha nada. Esse que é o bom, né? Sim, graças a Deus, ele tem... Não tem essa parte, não... Conheci várias outras crianças que nasceram mais ou menos na mesma época, que tinham problemas sérios, principalmente de coração, que é o que mais afeta os DAOs, é o problema de coração, mas ele não. Então, assim, no início a gente procurou muitos profissionais. Sim. Aí depois que a gente viu que estava tudo ok, aí ficou com fono, fisioterapeuta, porque também falavam que ele não ia andar, e com 1 ano e 11 meses ele estava andando. Ai, o povo fala demais, né? Hoje eu costumo falar, ele é tão independente que eu falo assim, nossa, por que o médico foi falar para mim que ele seria meu pro resto da vida? Agora ele não é e pronto. Não é. Quando ele ia para os acampamentos, eu falava assim, gente, mas o médico falou que era para ser meu. Eu falo assim, eu não tô. Aí todo mundo briga comigo, você tem que deixar o Caio solto, livre. Mas eu falo assim, mas eu não fui preparada para isso. Eu fui preparada para que ele fosse dependente de mim. Sim. Eu falei, então, aí as coisas foram acontecendo tudo ao contrário. E Grazi, igual, ela, do jeito que ela criou o filho dela, você já cuidou de alguma criança que já tem a idade do filho dela? Ou um pouquinho menor? E que você viu que com a sua ajuda, a criança foi se desenvolvendo mais? Em clínica, não. Mas em escola, eu já tive criança com a síndrome, né? E que, mesmo depois, né, de já estar na fase adulta, ainda conseguiu, com as intervenções, né, com as atividades certas, conseguiu se desenvolver melhor. Na realidade, quando a gente trata a criança, né, com qualquer tipo de síndrome, assim, de forma natural, né, e deixa que ela viva de forma natural, conviva com outras crianças, né, e siga o curso da vida de forma natural, sempre tem, né, um desenvolvimento maior e melhor, assim, né? Tanto acho que psicologicamente. Prender não é não é uma dica. Não é o que vai dar certo, não. E né? não é porque assim, desculpa, não é porque assim a gente tem lá, a síndrome de Down, né? Vai ter isso, que a sua criança vai apresentar a mesma coisa. Tudo isso, entendeu? É o que é para um, não é para outro, né? E assim, as descobertas nessas doenças genéticas, né, nesses problemas genéticos, elas são assim, elas mudam bastante também. Tem muita coisa ainda que a gente vem descobrindo, né, que
pessoal que fazem os estudos, né, vem mostrando pra gente, dia após dia aí, muita coisa vem mudando. Então, é complicado você falar para uma mãe alguma coisa lá do futuro dessa criança, né? Sim, e acho que até o nome agora já mudou, né? Não é mais síndrome de Down, né? Acho que é o... Eles tratam como a... Deixa eu ver se eu acho. Que eu gravei o nome, mas esqueci. Eles falam em trissomia do 21. Condições genéticas agora. Passou até um programa na Fátima Bernardes esses dias. Quando eles não querem falar como síndrome de Down, né? Eles falam da trissomia do 21, ou tripla 21, ou T21, né? Trinca 21, sim. Eles colocam vários nomes. Aí agora eu vi que, eu até esqueci o nome da moça que fez, acho que é Vivi, o nome dela, que ela fez até um programa, ela gravou um programa, né, e falou que ela conseguiu trocar agora o nome, agora é condição genética T21. Ah, sim, mas continua tendo T21. Tá. Que aí o pessoal às vezes colocava síndrome, doença genética, e agora aí se você coloca lá no Google até síndrome de Down, ele já põe lá condição genética, já não põe mais síndrome de Down. Eu achei legal, que às vezes a pessoa acha que é uma doença, eu acho né? que vem tudo para melhorar. Para melhorar. É igual a questão do portador, né? Que já não se usa mais, né? Não agora se fala mais, né? Em portador, né? Você não porta nada. Mas que nem às vezes o pessoal coloca assim, eu coloco lá PCD. Aí o pessoal fica assim, o que é PCD? Aí eu falo assim, pessoas com deficiência. Aí eu falo, tá. Mas agora o pessoal não junta, mas o pessoal acha que assim, portador. É um portador. Não, eu não porto nada, eu levo ela junto comigo. Exato. Sempre. Você não tem como, né, deixar ela ali, né? Hoje eu não vou levar, eu vou sair sem. Quem me dera, né? Mas você sabe, assim, algumas mães, elas não ficam assim, né, tão ligadas, né, essa coisa assim de nome, né, não se machucam, né, com esse tipo de coisa, assim, né? Por isso que é interessante a gente fazer junto com a mãe que tem a criança especial um acompanhamento psicológico também, né? A gente sempre indica um médico, né, muitas vezes, né, a partir do momento que já identificou lá, fez o ultrassom, identificou que a criança vai ter alguma deficiência, né? Já coloca a mãe junto para poder fazer algum acompanhamento, sim. Porque para a mãe já ir, né? Sabendo lidar com tudo e se fortalecendo, né? Eu tenho mãe, por exemplo, né? Me apareceu, né, uma mãe que eu fiquei, né? Que eu tava assim, a gente às vezes fica, né, cheia de dedos, né, para tratar a questão, né? Que ela queria saber se lá a gente atendia a criança com deficiência visual, né? E aí eu falei para ela, né? Eu falei, não, né? Nós não atendemos, né? A gente não temos nada, né? Para o Braille, então nós não atendemos a criança. E aí toda vez que eu ia falar alguma coisa, eu falava, criança com deficiência visual, que é o correto. Isso aí está certo e eu concordo, né? Ela falou, não, minha filha é cega, vamos facilitar, nós estamos conversando aqui, fala cega pra gente poder, pra questão já andar, pra nossa conversa andar, sabe? Porque ela, assim, ela tá acostumada a lidar com isso aí, e assim, não muda pra ela em nada, você via que era uma mãe, assim, totalmente resolvida. Entendi. Com essa questão, sabe? Isso. Buscando ali o melhor pra filha dela, sem problema nenhum. Só que é o melhor. Sem problema nenhum, zero preconceito, porque às vezes o preconceito tá na mãe também, viu? Porque a mãe, ela quer esconder por quê? Tá com vergonha. Tá com vergonha. Se tá com vergonha, né? Alguma coisa tem ali na cabecinha dela, né? Preconceito, sim. Por que tem mãe que nega? Por que tem mãe que abandona? Pai e mãe que abandona, né? O preconceito do que o outro vai achar. Sempre vem o outro. Às vezes não é só o medo de não conseguir lidar e não conseguir cuidar daquela criança. Às vezes é o preconceito, dos outros. Do que os outros. E o Rosângela, você passou por algum psicólogo ou não? Você foi bem resolvida porque o médico te deu um choque tão grande? Foi assim. O choque foi tão grande que os primeiros dias eu
sofri mesmo, não vou falar que não, porque você idealiza uma coisa quando você está grávida. Você idealiza um filho. Eu não quis nem saber o sexo, como era o meu primeiro filho, eu não quis saber. Mas você não fez ultrassom, nada? O médico... Vários. Mas o médico não te contava o sexo? Não, porque eu falava para ele, não me fala. Mas eu você não viu quero. o pingolim dele lá? Ele não me mostrava, porque ele falava assim, tem certeza, não quer ver? Não quero. Eu falava, eu não quero, é meu primeiro filho, eu quero que seja surpresa. Meu Deus do céu! E a gente idealiza uma tanta baixa, coisa. Uma baixa ansiedade, né? Nossa senhora, eu acho que você é 1 em 1 milhão, porque a gente já quer comprar roupa de um jeito, roupa de outro, fazer o quarto do... Eu não quis, eu falei assim, não, eu quero surpresa, eu quero saber na hora que tirar da minha barriga. Meu Deus. Assim, então... Infartei agora. Então, foi um choque muito grande por tudo que a gente idealiza para um filho. Mas aí depois, eu falei, se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Entendi. Porque quando ele me falou, seu filho vai ser um objeto, onde você colocar, ele vai ficar... Eu falei, não, isso eu não quero para o meu filho. Na época, eu falei para o meu ex-marido, eu falei assim, olha, é o seguinte, se você quiser, você fica. Se você não quiser, você vai embora, porque eu vou criar meu filho sozinha. Eita, pega. Ó. Aí ele falou que não, que ele ia ficar. Então eu falei, então tá, então a gente vai batalhar junto por ele. Então, às vezes, tinha algum aparelho na PAI que a PAI não tinha como me emprestar para levar para casa. Ele ia lá, ele via. Ele tinha um amigo que era torneiro, mecânico, então ele ia com ele lá, via, desenhava, fazia um igual. Aí eu usava, quando eu parava, não vou mais precisar, o Caio não está mais precisando disso. A gente ia, doava para a PAI. Nossa, gente. Então, assim, a gente sempre... E aí eu fui em busca, não fui em psicóloga, nem... Foi na porrada mesmo. Foi. Que... A minha família sempre apoiou muito. A minha família sempre esteve presente. A do meu ex-marido, não. Eles já rejeitaram. E você sentiu isso? Sim, até hoje. Até hoje? Até hoje tem essa rejeição. Aí, depois de 10 anos, veio a minha filha. A sua filha, ela tem também síndrome de Down? Não. Ela nasceu, não tem. digamos, normal. Entre aspas. Então, com ela, é um tratamento. E com ele? Com ele é outro. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto que agora, como ela entende, ela fala, não, se não gosta do meu irmão, não gosta de mim. Ela é desse jeito. Graça, né? Você viu? Que exemplo, né? Até o psicológico da filha é totalmente diferente. Mãe forte, né? Você viu? Fazem filhos fortes, né? Então, assim, a gente sempre foi atrás, mas não precisei de ajuda psicológica. Mas por conta desse apoio também que eu tive da minha família, de alguns amigos. Esse foi a chave do negócio. Sim. Né? Foi a chave do... Porque hoje em dia tem muita gente que não... Mães, pais que não têm... Às vezes até criança que digamos que é perfeita, né? Perante os olhos dos homens. Que as mães mesmo sofrem preconceito porque às vezes a criança não tem um dedinho do pé. Nasceu sem o dedinho do pé. Isso é verdade. A clínica que eu trabalho é infantil. Então, a gente tem quase 200 crianças que passam todo mês. E tem casos, assim, de criança que não, vamos dizer, aparentemente é normal, mas é uma criança muito irritada, muito... chega a ser hiperativo, bem complicado. As mães, elas ficam tão perdidas. Elas não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer, não sabem como agir, tem vergonha do que a criança faz. Tem mães que falam para mim, eu cheguei, mas eu vou ficar aqui no carro, tá? Na hora que for a vez dele, você me avisa. Meu Deus. Então, a gente tem muito isso. Nossa Senhora. E lá na clínica a gente atende crianças especiais. Tanto Down quanto autista, paralisia.
Mas essas mães que as crianças hiperativas têm a vergonha. Sim. E você já tratou criança hiperativa, assim? É o que mais tem hoje a criança com diagnóstico de hiperatividade. Hiperatividade, déficit de atenção. E essas mães, como elas, igual a Rosângela falando, que algumas mães têm, meio que esconde as crianças, né? Pelo fato da criança ser muito elétrica, ser muito... E você consegue, digamos, entre aspas, cuidar dessa mãe também, quando você trata o filho dela? Você está tratando, digamos assim, né? Cuidando psicologicamente dele. Quando você consegue, né, oferecer uma melhora da criança, né, para a família, você tem também uma melhora da família, né? Porque a família fica feliz com aquele objetivo, né? A criança, ela dificilmente ela faz alguma coisa, né, assim, de forma repetitiva, né, porque ela quer. Então, assim, a mãe ela precisa entender, né, que a criança ela tem aquele problema, aquela dificuldade que precisa de ajuda. Então, muitas vezes a criança ela está gritando por ajuda. Entendi. E aí, quando você oferece a ajuda, você tem a melhora da criança. Tudo melhora. Isso. E alguma criança, assim, já te agrediu? Porque às vezes as crianças chegam tão assim, né, alvoroçadas, que eu creio que deve ter acontecido. Não, já aconteceu sim, mas não, para mim, assim, eu não enxerguei, não foi só uma vez que aconteceu, mas em mim, Mara, não bateu que tenha sido de forma pensada, sabe? Foi da criança foi mesmo assim, do TOD, né, que é o transtorno, né, que a criança ela bate de frente, né, a criança ela tô buscando uma palavra aqui, fugiu. A criança ela bate de frente, ela tem aquele enfrentamento, né, que é o transtorno opositor, né. E então, assim, nesses casos acontece sim da criança agredir, tá? Mas aí você precisa olhar, é falta de um medicamento, ou é falta de passar, né, no profissional adequado, tá? Entendi. Comigo nunca aconteceu de ser de propósito, entendeu? De ser por raiva da profissional, né? Às vezes por não querer estar ali, mas por não querer estar ali porque não está aguentando ficar naquele ambiente, né? Porque, igual eu disse, tá pedindo socorro. Mas eu observo também, né, a criança, né, no caso não do TOD, né? Mas do hiperativo. Muitas vezes a criança ela vai da escola, né, para o consultório lá buscar um atendimento já para um diagnóstico de hiperatividade. A hora que você observa a criança chegando lá no consultório, né, às vezes a minha sala ela é a última, são 5 salas, a minha é a última lá, né? Então, às vezes, a mãe ela aperta a campainha uma vez. E eu tô, né, saindo, tô organizando aí ela aperta a campainha mais uma vez. E ela já tá gritando com a criança, e já tá, vamos, que você tem horário, porque já tá na sua sessão, porque pega suas coisas, pegou suas coisas, pegou isso, pegou aquilo. Nossa, mas de novo, você esqueceu isso, você esqueceu aquilo. Então, ela já assim, tá você já começa acelerando a criança. Então, exatamente. Então, assim, você já começa a observar isso aí. Por isso que eu falo que muitas vezes você tem que tratar a família, a mãe, o pai, né? E ver o que está acontecendo. Se tem alguma coisa atrás daquilo ali, né? Entendi. Então, assim, quando uma criança chegou a me agredir, sim, né? Ou uma amiga de trabalho lá, tinha alguma coisa por trás. Tá? Aí vocês descobriram isso, o que tinha por trás. Estava acontecendo alguma coisa, né? Então a criança ela realmente apresentava, né? O transtorno de opositivo é transtorno opositor de... Eu esqueci, gente. Fugiu. Desafiador.
Transtorno opositor desafiador, que a gente fala tanto em TOD, esquece da palavra inteira. É transtorno opositor desafiador. E, assim, esse, né, é um transtorno que ele chega num nível que a criança, ela necessita tomar medicação. Entendi. Tá? Então, uma criança que estava, né, naquele ponto, que ela não está se aguentando. Nem ela está se aguentando sozinha. Exatamente. Então, ela está ali cheia disso, daquilo, tá? Ela não aguenta ficar numa sala trancada com uma estranha. Nem conhece. Né? Enchendo ela de pergunta, querendo que ela faça um monte de coisa que ela não quer fazer. Então, o que acontece? Ele vai querer mesmo empurrar tudo, quebrar tudo, né? Partir para uma agressão. Mas, levando, né, para um neurologista, para uma neuropsicóloga, até para um psiquiatra infantil, fazendo adequação de medicamento, a criança volta a outra. Volta, digamos, ao normal. Se você não fez nada, né, de maldade para essa criança tá te agredindo, né, de forma maldosa também, dificilmente vai acontecer, né? É igual a gente brinca, eu brinco, né, com a minha amiga que trabalha comigo, né? Não é doido? Ele não é doido? A gente fala uma pra outra, né? Ele não é doido? Não vai me bater, não é doido? Não é. Então, assim, se eles estão irritados com alguma coisa aconteceu. Tá acontecendo, né, ali. Muitas vezes pode ser até algo psicológico, né? Às vezes a criança ela vem aguentando alguma coisa em casa, uma separação de pais que tá brigando muito. E vem a queixa, sempre aparece na escola, né? Então, se você tem pai e mãe que tá brigando o tempo inteiro na sua cabeça, a hora que você chegar para fazer a sua prova de matemática, você consegue se desligar? Não. Você consegue pensar lá, eu vou dividir 12 lá por 3. Eu consigo pensar nisso? Eu consigo pensar na minha prova de matemática? Ou eu vou estar pensando, será que a minha mãe vai embora de casa? Meu pai vai embora de casa? O que vai acontecer? Então, às vezes, eles levam, né, a escola, né, tem a queixa de que a criança está desatenta, a professora passa para mim, a criança vive no mundo da lua, né? Então, a mãe precisa levar, vai lá para poder fazer um diagnóstico e não dá diagnóstico nenhum, porque quando você senta para poder conversar com a criança em sessão, que a criança vai se abrindo, né? Vai fazendo aquela amizade, né? Não é uma amizade, né? Vai conhecendo mas vai mais, fazendo né? aquela amizade com você começa a perceber o que está acontecendo. De diferente. Isso, e que está apresentando, né, aquilo ali e na realidade não é nada. Né? Então, às vezes, o problema também está além da criança. Tá? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pegou alguma criança com a síndrome de Down que, assim, uma evoluiu mais rápido que uma outra? Eu já. Mas eu já peguei, sim, criança com síndrome de Down, que uma evoluiu mais rápido que a outra, porque, assim, fora as características, né, da síndrome de Down, a criança, ela também tem a genética familiar, né? Então, ela também carrega os genes da família, né? Porque ela tem ali o problema no 21, mas todos os outros genes são normais, né? Isso aí vem carregando a genética familiar. Então, assim, uns têm mais aptidão para algumas coisas, outros têm maior aptidão para outras coisas, né? Um vai desenvolver mais nisso, outro vai desenvolver até de questão de personalidade, né? Um mais fechado, um mais risonho, um mais... Mas, igual qualquer outro ser humano. Não, nisso eles não diferem, assim. Igual qualquer um outro que eu tenha lá. Entendi. Concorda, mãe? Com certeza. Né? Não... É bem assim. Eu costumo dizer assim, às vezes quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, as pessoas ditas normais não têm o mais inteligente, não têm o menos inteligente, não têm o mais ou menos. Na síndrome de Down funciona da mesma forma. Exatamente. É igual. Exatamente. Normal, como todo mundo. Qualquer ser humano. Vai ter até a preguiça, inclusive. Com certeza. Bastante. É preguiça normal do ser humano, né? Qualquer um tem. Que mania é essa, né? Eu acho que tinha que encontrar alguma coisa pra mudar isso aí, né? Porque a gente fala normal, né? Não é normal. Eu não sou normal faz muito tempo. Ninguém. Hoje as minhas menorzinhas hoje foi levar. Eu acordei elas, que elas nem queriam acordar.
Acordei elas, mas elas estavam numa preguiça. Elas começavam a se esticar. E eu falei, vocês estão com preguiça? Tô. Já sabe falar, tá com preguiça? Tô. Eu falei, meu Deus do céu. Ô, Grazi, eu já tô chamando até de Grazi já, gente. Ô, Fica Grazi, à vontade. deixa eu te Fica perguntar. à vontade. Como que uma mãe, um exemplo, consegue diferenciar que uma criança tem alguma hiperatividade? Com qual idade, mais ou menos, que ela consegue procurar uma profissional? Olha, a hiperatividade, na maioria das vezes, já tem até bebê, inclusive, que já apresenta uma agitação fora do comum. A gente tem bebê que ele vira, né, à noite sem dormir, e aí o dia, né, e à noite ele já está ali com uma agitação diferente. A minha especialização, né, a gente não consegue fechar o diagnóstico em si, né? Então, assim, bater o martelo. Então, sempre procurar alguém da área médica mesmo, né? Então, neurologista, né, ou o psiquiatra é o indicado para a mãe procurar. Isso. Os transtornos escolares, assim, né, que é mais da área escolar, isso, assim, hiperatividade, o déficit de atenção também, que ele vai atrapalhar, dislexia, descalculia, esses que vão atrapalhar mais a parte do desenvolvimento da escola, ele vai aparecer quando a criança iniciar a atividade escolar, ali, geralmente nos seus 3 aninhos, 4 aninhos, mais ou menos. Mas a hiperatividade já tem bebês que tem criança bebê que a mãe já percebe uma agitação diferente, fora do normal. Tem criança, inclusive, e eu já presenciei isso por várias vezes, né, que Mara, a criança, né, da criança chegar para mim e falar: tia Grazi, eu não estou conseguindo ficar parado. Você me ajuda? Eu não consigo, tia Grazi, eu não consigo parar. Porque, né, ele fica na cadeira, ele senta, ele levanta, ele senta, ele levanta. Até ele. Incomodava até ele. E aí, quando a mãe, ela encara bem a questão, né, de levar, né, de procurar o neurologista, procurar um psiquiatra, né, infantil, fazer o uso da medicação, aí a coisa muda totalmente. Flui, né, a criança desenvolve, vai embora. Quando a mãe tem uma visão diferente, que acontece também, né, de achar que meu filho não vai procurar médico de cabeça, meu filho não tem problema de cabeça, né? Não tem. Assusta, né? Às vezes algumas mães. Você acha que assusta elas? Que nem a Rosângela levou um susto. Sim, tem. E aí, né, muitas vezes para, né, com o atendimento, né, recua. Aí a escola cobra. Entendi. E assim vai indo, fluindo. Gente, tem muito assunto aqui, viu? Pra gente conversar. Muita coisa pra gente tá perguntando tanto pra Grazi quanto pra Rosângela. Mas agora eu vou dar uma finalização aqui, que eu vou querer que a Rosângela fale aqui para nós, para as mães que vão assistir, né? Que estão assistindo, desculpa, para as mães que estão assistindo, um recado para aquelas mães que descobriram agora que o seu filho tem a síndrome de Down. Descobriu na gravidez, às vezes tem um parente que descobriu. Qual que é o recadinho que você daria para essas mães? Para que elas, por mais difícil que seja, de primeiro momento, mas para que elas tenham muita força e correr atrás de tudo que puder para os seus filhos, porque eles são capazes. Eles superam. É uma felicidade muito grande. Eu falo assim, uma criança dita normal, ela passa as fases muito rápido. Ela começa a engatinhar, ela anda, ela fala, tudo muito rápido. Os nossos filhos especiais, é tudo mais devagar. Então, você não encare assim, ele está demorando para engatinhar, ele está demorando para andar. Não, eu tenho mais tempo para curtir essa fase do meu filho. Eu tenho mais tempo para curtir ele engatinhando, mais tempo para eu ficar ensinando ele a andar.
Então, as fases são mais demoradas, mas a gente pode curtir muito mais. Sim. Então, para que elas nunca desistam. Nunca desistam. Corra atrás, porque vale muito a pena. O resultado é maravilhoso. Agora já tá com moço já, né? O meu já tá moço. Já passou trancos e barrancos. Já passei por muitos, mas estou aqui, firme e forte, correndo atrás até hoje. E você, Grazi, o que você passa para essas mães, tanto das crianças com síndrome de Down, crianças hiperativas, crianças autistas? Você que é uma neuropsicopedagoga, para essas mães. Encare, né? É difícil, mas busque ajuda. E não trate de forma diferente, não deixe que ninguém o trate de forma diferente. Busque por profissionais, seja sempre estimulando, né? Quanto mais a gente estimula, mais a gente colhe, né? Aprendizado da criança, mais a criança se desenvolve. E acho que é isso. Acho que é tudo que ela falou, assim, não abandonar, né? Estar ali, presente. Sempre estar presente. Eu quero agradecer muito vocês duas por tirarem um tempinho aqui comigo. Quase infartaram, gente, porque elas acharam que era um bicho de 7 cabeças. Verdade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estão até rindo agora. E eu quero agradecer de vocês novamente, para vocês não perderem o nosso próximo programa. E vocês, mamães, que têm os filhinhos de vocês especiais, lutem por eles, não escondam eles do mundo, porque eles nasceram para o mundo e não são de vocês, viu? Eles são do mundo mesmo. E é isso. Até mais.